Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou dar continuidade ao tema de queda livre. Isso, no nosso último vídeo relacionado ao projeto Física. Então é isso mesmo, apesar de sermos um canal da Química, nós temos um projeto de Física aqui que é para ajudar os meus alunos. Eu iniciei o assunto de queda livre e hoje eu vou dar um exemplo de como resolver um exercício de queda livre. Então essa é uma continuação do vídeo de queda livre, beleza, gente? E na nossa playlist a gente também tem uma série de vídeos onde a gente fala de movimento uniformemente variado, resoluções de exercícios, beleza? Tem duas playlists, uma de aula de mecânica e a outra de resoluções de exercícios. Então, gente, se você quiser ver outras aulas, outras resoluções de exercícios, é só ir na nossa playlist, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Então vamos lá para o exemplo de resolução que eu vou dar para vocês hoje. Segue o vídeo. Bom, gente, então vou resolver esse exemplo aqui para vocês entenderem essa questão da coordenada. Então vamos pensar no seguinte, ó. Um giz é deixado cair de uma altura de 2 metros acima do solo, beleza? Na letra A, ele fala o seguinte, com que velocidade ele atinge o solo? Então aqui um giz foi deixado cair aqui, ó, de uma altura de... Então, aqui estava aqui, isso aqui é o corpinho, vamos pensar que aqui é o giz, um giz vermelhinho, tá? Ele foi deixado cair aqui de uma altura de 2 metros, tá? Então, com que velocidade que ele atinge o solo? Então, se ele foi largado, já começa que ele tem uma velocidade zero aqui. E se ele foi colocado aqui, ele vai ter uma velocidade final, sei lá de quanto, que é o que ele quer saber, né? Com que velocidade que ele atinge o solo. Então, a gente já sabe que a velocidade inicial aqui é igual a 0 metros por segundo, porque ele foi largado, né? Estava parado aqui na minha mão. Partiu de uma... Daqui na minha mão, não, do giz, né? Partiu do zero, tá? Então, se ele é deixado cair, isso sempre coloca na cabeça de vocês. Ele... professor, mas quando ele cai no chão, ele para, beleza. Só que qual um milissegundo antes dele chegar no chão, ele estava numa certa velocidade. Ele só parou ali porque ele foi barrado, né? Então, já começa nesse esquema. Agora, tá, vamos entender o seguinte. Professora, mas se é para baixo, eu sei que a força da gravidade tá agindo, que ele tá acelerando. Beleza, então você já sabe que eu tenho 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui, ó, pensando em termos de aceleração. Ele não está desacelerando, ele está acelerando. E aí lembra do negócio do carrinho. Ele pode estar acelerando ou freando e aí ele se torna positivo ou negativo. Mas também pode ser positivo ou negativo dependendo da coordenada, tá? Vamos entender agora a questão da coordenada. Aqui a gente já definiu que ele é positivo porque ele está acelerando, né? Porque na vertical é até mais fácil da gente pensar nisso, né? Porque se ele tá caindo, tá acelerando. Se tá subindo, tá desacelerando. Então já fica fácil, né? Para um movimento horizontal, ele pode estar indo ou para um lado ou para o outro para acelerar ou desacelerar. Mas no gravitacional não. Então assim, ele está para baixo, ele já está acelerando. Se está acelerando, nesse ponto a aceleração é positiva. Agora vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Ele pede a velocidade que ele atinge o solo, então está pedindo a velocidade final. Eu tenho a aceleração, eu tenho o deslocamento, porque ele vai se deslocar 2 metros, então vamos pensar, isso daqui eu já vou falar o que é zero, o que é final aqui, tá? E eu tenho aqui, ó, velocidade inicial e velocidade final. Então, o que eu... Quando você olha lá naquela basezinha de fórmula, a fórmula que você pode usar aqui, ó, é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial, eu vou colocar I aqui para não confundir com zero, tá? Velocidade inicial ao quadrado, tá? Mais 2A, né? Lá na formulinha você tem 2A x menos x inicial, ou x0, né? Eu sempre gosto de colocar de final e inicial porque evita de você confundir com zero. Mas, enfim, vamos lá. Agora, lembra que eu falei para vocês quando eu tenho um problema que eu tô falando em queda livre, o que é A vira G,
né? Então, é a mesma fórmula, só que aqui é g. Então, vamos lá, velocidade final, porque é a aceleração da gravidade, né? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2g, porque agora é velocidade gravitacional. Pode deixar A se vocês quiserem, só tô colocando isso aqui para vocês entenderem aí o conceito disso, tá? Beleza, vamos lá. Eu sei que se ele está descendo, ele está acelerando, certo? Ele se deslocou 2 metros. Agora, olha como a coordenada influencia, mas é você que determina isso. Então, veja só, a velocidade final que eu quero achar. Então, por enquanto, eu já vou colocar tudo que eu tenho aqui. Então, isso aqui é o que eu quero achar, que ele quer saber com que velocidade que ele chega no final do movimento. A velocidade inicial, se ele foi deixado, é 0, tá? Mais 2 vezes g. Eu sei que g é 9,8. Ah, se ele está acelerando, beleza. Só que o que você tem que tomar cuidado, que além disso, ainda é o sistema de coordenada. Então, vamos pensar no seguinte. Se ele cai aqui, ó, 2 metros, tá? Ele caiu 2 metros. O que você vai tomar como base? Ah, no início do meu movimento, ele não percorreu nada, então ele estava em 0 metros. No final do meu movimento, ele percorreu 2 metros. Se você pensa que se essa é a sua linha de raciocínio, então tudo depende da coordenada por causa disso. Se essa é a sua linha de raciocínio, o que está acontecendo? O giz, ele está caindo de cima para baixo. Se a sua coordenada, se você está raciocinando isso, você está indo de 0 para 2, certo? Então, o sistema de coordenada está de cima para baixo. Se está de cima para baixo, o movimento do seu corpo está no mesmo sentido. Lembra que toda vez que está no mesmo sentido, significa que a sua aceleração é positiva, pensando na coordenada. Então, se você usar que o início do movimento é 0 e aqui o final do movimento é 2, a aceleração está indo no mesmo sentido da coordenada, tá? Então, como você faria? Eu vou resolver dos dois jeitos, tá? Então, como você faria? Então, eu tenho que G, se está indo, veja que se está indo, eu já sei que está acelerando, então é positivo. E se no meu sistema de coordenada ele está indo também no mesmo sentido, então ele vai ser positivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9,8 mais positivo. Então, está multiplicando aqui, mas ele vai ser positivo, tá? Agora, veja que isso vai multiplicar x final e x inicial. O que é meu x final? Você considerou que o x final é 2. Então, aqui vai ser 2 menos 0. O seu x inicial aqui vai ser 0. Aí, beleza. Por quê? Porque você vai ter, ó, velocidade final vai ser igual. Então, veja aqui, que eu vou ter 2 vezes 9,8 vezes 2, porque aqui 2 menos 0, 2, né? Então, 2 vezes 9,8 positivo, vezes 2 aqui positivo, né? Porque 2 menos 0 vai dar 2 positivo, né? Quando você faz 2 vezes 9,8 vezes 2, vai dar 39,2. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, a velocidade final vai ser raiz de 39,2, tá? Isso daqui, vou terminar aqui, ó, do lado. Então, vai me dar uma velocidade final de 6,26. Agora, veja que, se é uma raiz, ele pode considerar tanto mais 6,26 como menos 6,26. Agora, ele está acelerando, não está? Se ele está acelerando, está no mesmo sentido da sua coordenada, dá para ser uma velocidade negativa? Não, ele vai ter que ser uma velocidade positiva. Então, 6 metros por segundo, 6,26 metros por segundo. É essa aqui, tá? Porque ele está acelerando, ele com certeza, esse giz vai chegar numa velocidade maior do que ele começou, né? Ele não está diminuindo a velocidade. Então, vai ser mais 6,26. Tá. Vamos lá, imaginar o seguinte, que na sua cabeça, né, você não pensou dessa forma, tá? Você pensou da seguinte forma, olha, o meu chão sempre vai ser minha origem, então aqui eu vou considerar que meu eixo é 0, e se eu estou numa altura de 2, aqui vai ser 2. Então, se aqui é 0, aqui é 2, o que vai acontecer? Se aqui você está colocando que seu eixo é 0 e aqui é 2, significa que o seu eixo X está aumentando de baixo para cima. Esse, na sua cabeça, esse é o seu raciocínio. Então, na sua cabeça, esse vai ser seu eixo, essa vai ser sua coordenada, né? Então, a sua coordenada, vamos imaginar que a coordenada X aqui, em metros, tá? Ela parte de 0 para 2, tá? Eu sei que o meu sistema está acelerando
né? Por isso que ele é positivo, porque o giz está caindo daqui e está caindo para baixo. Nesse caso, gente, olha só, se o giz está indo para baixo, o que está acontecendo? Né? Se o giz está caindo para baixo, significa aqui que ele está no sentido contrário da coordenada. Por mais que ele acelere, mas ele está no sentido contrário da coordenada. Aqui ele seria negativo, por quê? Porque ele está no sentido contrário da coordenada, não porque ele está desacelerando. Lembra do carrinho? Tem partes que ele simplesmente está desacelerando, por isso que a aceleração é negativa. E pode ser que ele esteja contrário da coordenada. Se ele está ao contrário da coordenada, se negativo é só para indicar que ele está contrário à sua coordenada x, ao seu ponto de origem, tá? Então, aqui ele seria menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas veja como não vai mudar em nada. Ó, eu vou fazer das duas formas. Então, tudo depende do que você tomar como referencial, tá? Então, toma cuidado na hora de resolver essas coisas. Pensem bem de onde parte, de onde vai, para onde vem. Faça essa linha de raciocínio, tá? Tô fazendo das duas formas. Então, ó, vamos lá. Nesse segundo, vou até colocar com outra cor aqui, ó. Nesse segundo exemplo aqui, então, o que vai acontecer, ó? Velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, que a gente sabe que inclusive é a aceleração da gravidade, x final menos x inicial, tá? Beleza. Eu sei que a velocidade, que é a velocidade final, eu sei que a velocidade inicial é zero, então aqui já vai ser zero, 2 vezes, ó, a aceleração, beleza, eu sei que ele está acelerando porque está para baixo, então tá para baixo, está acelerando, mas se eu pensei dessa forma na questão da coordenada, significa que ele vai estar indo ao contrário da coordenada. Se está indo ao contrário da coordenada, a minha aceleração aqui vai ser negativa. Então, menos 9,8. Agora, olha só o que vai acontecer aqui. Aqui é x final e x inicial, certo? Se na sua coordenada, a sua origem está no chão, o meu x final vai ser o quê? Zero, não é? Então, aqui vezes x final, zero. E o seu x inicial? Opa, tá aqui. Porque é esse referencial que você tomou na sua cabeça. Então, o x inicial vai ser em 2 metros, porque é onde eu tô largando meu giz. Então, você pode ter as duas linhas de raciocínio. Gente, mas escreva um esqueminha, porque isso muda sinal. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Então, nesse caso, e veja que não vai interferir no resultado. Por quê? Olha só, velocidade final vai ser igual 2 vezes menos 9,8 vezes menos 2. Então, menos com menos aqui, o que vai acontecer? Vai ser mais. Então, eu vou ter aqui 19 ponto alguma coisa, né? Aqui, 9,8 vezes 2. Então, aqui vai dar 19 ponto alguma coisa vezes 2, né? Então, ó, menos daqui com menos daqui, na hora que eu multiplico, vai dar mais. Então, de qualquer jeito, eu vou ter o 39,2, né? Ou a raiz de 39,2, ou seja, velocidade final vai ser igual a raiz de 39,2, e de qualquer jeito, eu vou ter uma velocidade final de mais 6,6, né? Porque aqui eu estou pensando em raiz quadrada, então pode ser mais 6,26 metros por segundo ou menos 6,26 metros por segundo, tá? E aí, o que acontece? Se você está usando que aqui, ó, é no sentido contrário, você vai ter que pensar que sua velocidade também está no sentido contrário, então vai ser negativo, tá? Mas se eu só estou pensando simplesmente no quanto que vai a velocidade, ele está indo de 0 para 6,26. Ele está aumentando a velocidade, só que ele está indo no sentido contrário, então seria até o menos 6,26. Beleza? Então, cuidado com isso, tá? Você tem que ter essa noção. Porque assim, ó, imagina que aquele parte de uma velocidade zero, se ele está acelerando, gente, ele aumenta a velocidade. Só que a velocidade também está indo no sentido contrário da coordenada, não tá? Então aqui ele vai ser menos, não porque está diminuindo a velocidade, mas porque a velocidade também está indo no sentido contrário, né? Tanto que aqui, se você fosse fazer uma velocidade, você faria x final menos x inicial. O que é o x final menos x inicial? É 0 menos 2. Dividido pelo tempo que ele vai ter gasto. Ou seja, ele vai dar uma velocidade negativa. Mas uma velocidade negativa por quê? Porque ele está no sentido contrário, não porque ele está diminuindo a velocidade. Ok? Deu para entender a diferença? Eu, sinceramente, acho que assim fica mais fácil. Na primeira, tomar como referência sempre o início do movimento vai ser zero e o final do movimento é onde o que ele percorreu.
Mas se você tomar como origem sempre o chão, né? O meu chão vai ser sempre 0. Pense para onde está indo a coordenada. No final das contas, ó, é só isso que importa para você poder fazer a sua conta aqui, ó, porque de qualquer jeito o resultado vai ser o mesmo: 39,2 mais 6,26 menos 6,26. Só que se sua coordenada for de 0 para 2, aqui a sua velocidade, você está adquirindo velocidade também de cima para baixo, ou seja, a velocidade também está indo no mesmo sentido. Tanto que aqui, ó, se você for calcular a velocidade, vai ser 2 menos 0 dividido pelo tempo, ou seja, 2 menos 0, você vai ter uma velocidade positiva aqui. Ah, porque ele tá aumentando a velocidade? Não, nos dois casos ele está fazendo exatamente o mesmo movimento. A única diferença é que, num caso, você pensou na coordenada de cima para baixo, no outro caso, você pensou na coordenada de baixo para cima. Bom, vamos então resolver a letra B. Ele pergunta... só para... Eu fiz aqui um esqueminha, então, pensando, que eu já expliquei para vocês, né? Pensando que a sua coordenada está para baixo, então aqui a aceleração seria positiva porque está no mesmo sentido, né? E a velocidade também positiva porque está no mesmo sentido. Se você está pensando que a coordenada sempre é de baixo para cima, então aqui seria negativo e aqui seria negativo, mas não porque está desacelerando, mas sim porque está contra ao eixo. Agora, o que acontece? Se eu te perguntar se a velocidade escalar, lembra que a velocidade escalar vai ser positiva, né? Porque a velocidade escalar é o quanto ele chega de velocidade, então independente dele estar para um sentido em relação à coordenada, independente dele estar para outro, a velocidade escalar é a velocidade que ele atinge, tá? Então, considerando o tempo todo, né, e toda a distância percorrida, e aqui se eu for pensar na distância percorrida pelo juiz é 2 metros, tá? Então a velocidade escalar seria positiva, não esquece disso, tá? Então, olha só, se eu for pensar em tempo, veja, vamos ver o que a gente tem de informação, né? Ele pede o tempo que dura o movimento. A gente tem o quê? Velocidade inicial, porque ele é deixado cair, né? A gente já sabe que a velocidade inicial, independente de onde você considera a coordenada, a velocidade inicial vai ser 0, tá? E aí, se a velocidade inicial é 0, eu tenho velocidade inicial, eu tenho velocidade final e eu tenho a aceleração. Eu quero saber o tempo. A melhor formulinha para você fazer isso apesar que você até pode, e você tem X também, né? Então você pode fazer por várias formulinhas essa também. Mas a mais simplesinha aqui V é igual a V final, é igual a V inicial, mais AT. Ou seja, aceleração vezes o tempo. Eu tenho a velocidade final, né? Qual que ele atinge? Agora. Só tome, e olha, veja que aqui não vai dar diferença nenhuma, tá? Mas só tomem cuidado, por quê? Vamos supor, eu estou usando aqui essa primeira linha de raciocínio, coordenada no mesmo sentido da aceleração, certo? Então, veja, o que eu tenho aqui? Velocidade final vai ser positivo, porque está no mesmo sentido, a velocidade também está no mesmo sentido da coordenada, que você pensou. Veja que a coordenada não é alguém que te impõe, é você que está ali analisando. Velocidade final, vamos imaginar que eu estou usando essa primeira linha de raciocínio. Então, tem aqui, ó, 6,26 vai ser igual velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? É 0, né? Mais a gravidade, veja, se está no mesmo sentido, se o movimento está no mesmo sentido, gravidade positiva. Então, aqui 9,8 vezes T. Né? Quando eu divido aqui, ó, então, o que eu vou ter aqui? Só para não confundir a cabeça de vocês, deixar mais ou menos esse mesmo esquema. Então, eu vou ter 6,26, se 9,8 está multiplicando, passa dividindo. Então, 6,26 dividido por 9,8. Então, eu vou ter aqui um tempo igual a 0,64 segundos, tá? Agora, isso aqui é situação 1, tá? Ou seja, mesmo sentido da coordenada. Então, eu vou chamar aqui, ó, vou colocar até de verdinho, aqui situação 1. Então, eu estou calculando de acordo com a situação 1. É só esse que eu vou fazer, tá, gente? O restante, eu vou usar uma linha de raciocínio e pronto, acabou. Tá? Esse aqui eu estou fazendo justamente para vocês entenderem essa questão da coordenada. Vamos supor que aqui você, na verdade, usou a situação 2. Então, vamos lá, situação 2. Na situação 2, o que você tem? Na situação 2, você tem a velocidade final é negativa. Por que a velocidade final é negativa? Você está em sentido contrário da coordenada. Então, você vai ter menos 6,26, vai ser igual a... Então, vou colocar aqui, ó, só a forma. Velocidade final, velocidade inicial, tá? VI, velocidade inicial mais AT. Velocidade inicial, 0. Aqui, se você está usando esse esquema aqui, ó, vai ser a gravidade negativa, porque está no sentido contrário da sua coordenada. Então, aqui, ó, menos 9,8 vezes T.
Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Menos 6,26 dividido por menos 9,8. Eu vou ter aqui que t igual a 0,64 segundos, porque menos dividido por menos dá mais. Então, vamos lá. Na letra C, ele pergunta qual é a velocidade média do movimento. Vamos tomar como partida aqui a situação 1. Então, estou considerando que ele está tendo o mesmo movimento, aqui está no mesmo sentido. Lembrando, nos dois casos está tendo uma aceleração, ou seja, em termos de aceleração, desaceleração, né? O aumento é sempre aqui eu estou tendo uma aceleração, ou seja, eu estou tendo um aumento da velocidade. Então, pensando nesse sentido, esquecendo a coordenada, eu tenho algo positivo, né? Aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele está acelerando. Agora, tudo depende aqui da coordenada. Vamos ver. Então, se eu for calcular a letra C, pensando aqui, ó, no caso 1. Então, ele quer a velocidade média. O que é a velocidade média? Velocidade média é x final menos x inicial, ou seja, ΔX sobre ΔT. Ou seja, t final menos t inicial. Pensando na velocidade média, não é escalar, tá? Estou pensando na velocidade média do movimento. Então, vamos lá, x final menos x inicial, se você considerar a situação 1, o que é o seu final? Seu final aqui é o 2, né? Então, vou ter 2 menos 0 sobre t final, que é 0,64, menos o tempo inicial 0. Então, a velocidade média aqui, ó, 2, eu vou ter 2 dividido por 0,64, eu vou chegar aqui numa velocidade média, inclusive positiva, 3,13 metros por segundo. Ou seja, a velocidade média aqui, ó, velocidade média, vai ser igual a 13,13. E por que positivo? Porque eu já teria uma velocidade positivo, porque eu estou tendo velocidade, um aumento de velocidade, é porque eu estou acelerando, né? Agora, nesse caso, ele vai ser positivo, por quê? Porque está no mesmo sentido da coordenada. Então, ó, positivo, positivo. Agora, o que acontece? Se eu for pensar no caso 2, ó, vou calcular a velocidade média aqui, ó. O que vai modificar aqui? Velocidade média é x final menos x inicial sobre t final menos t inicial. Olha o que acontece. Velocidade média aqui, o que é seu x final? Ó, meu x final aqui agora é 0. Então, eu vou ter 0 menos 2 sobre... aqui o final de qualquer jeito é 0,64 menos 0. Então, aqui a velocidade vai ser menos 2 dividido por 0,64. Ou seja, eu vou ter um valor de menos 13 metros por segundo. Ou seja, aqui, então, nesse caso, então, eu vou colocar até aqui embaixo para vocês enxergarem, na verdade. Velocidade média menos 13,13 metros por segundo. Ou seja, nesse caso, ó, a velocidade seria menos 13, a velocidade média menos 13,13 metros por segundo. Por quê? Porque está ao contrário da coordenada, tá? Ele está aumentando a velocidade de qualquer jeito, só que ele está ao contrário da coordenada nesse caso. Por isso que um vai dar positivo e o outro negativo. Professora, qual que é o correto? O mais correto, gente, é você utilizar aqui o método 2. Eu estou fazendo os dois para vocês entenderem que aqui só está dando tudo negativo, porque ele está indo ao contrário da coordenada. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. E se você realmente aprendeu, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, compartilhe com os amigos, gente, para que a gente possa ajudar outras pessoas também. E se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho da notificação, porque ainda virão outros vídeos desse tema, outras resoluções de exercícios, mais aulas de física. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.